Este projeto foi realizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com o apoio da Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria de Cultura. Há muito tempo atrás, na região onde hoje conhecemos como Minas Gerais, um chefe guerreiro de uma grande aldeia indígena se apaixonou por duas formosas índias. Porém, esse guerreiro não poderia se casar com as duas. Ele precisava escolher uma delas e não sabia como decidir. Certa noite ele teve um sonho. Deveria propor um torneio de flechas entre as duas amadas. Aquela que melhor acertasse no alvo seria a esposa do guerreiro. Na manhã seguinte, contou o sonho para as jovens e o torneio foi aceito. Toda a aldeia se reuniu para assistir a disputa. Obirici era aquela que mais amava o guerreiro. Porém, naquele dia, sua pontaria não estava boa. Isso fez com que a Obirici perdesse a disputa e o seu amado. Muito triste, Obirici se refugiou numa mata e pediu a Deus Monã que a ajudasse a passar por aquela dor. Lágrimas começaram a escorrer pelos olhos de Obirici. E para suportar aquela dor, Obirici chorou por dias e noites. As lágrimas banharam seu corpo, correram pelos seus pés e formaram um pequeno regato, que deu origem ao rio Mogi Guaçu. Obirici continuou chorando. Naquele êxtase, sofrimento e profunda dor, Monã decidiu que era hora de vir buscá-la. Porém, ela quis ficar perto do seu povo. E assim, o seu corpo inteiro começou a se transformar numa montanha, a Mantiqueira, que quer dizer serra que chora. Da Mantiqueira, as águas correm. São os córregos, riachos, nascentes e cachoeiras que vão descendo pelo corpo de Obirici, transformado em montanha. A história começa assim, né? Era uma vez um casal que morava num sítio, que minha avó lavava roupa no rio Mogi Guaçu. E nesse dia, ela conseguiu muita roupa a lavar. E chegou no meu avô e falou assim: ô Moisés, amanhã você me leva lá na pedreira, me deixa lá que eu tenho muita roupa para lavar. E você vai pescar. Ah, isso aí era festa pro meu avô. Quando chegou no rio, ele pegou as varas dele e colocou, né, as varas. E passou tempo, não pegava nada. Quando pescava alguma coisa, era lá um chinelo, era uma sacolinha, era alguma coisa assim, sabe? O rio estava começando a ficar poluído. Quando ele pegou a vara para enrolar, ele sentiu algo. E puxa, e sai o primeiro peixe, um jaú, bonito, grande, legal, sabe? E aí o peixe, quando saiu da água, ele tirou um anzol, o peixe começou a fazer assim com ele. Rapaz, eu não sei que era insolação, se era o calor, alguma coisa. Ele pensou que o peixe estava conversando com ele. Falou: ô, seu pescador, não faz isso comigo não. O senhor é um homem generoso, um homem bondoso. Falou: não, mas eu prometi para minha mulher que eu ia fazer hoje um peixe cozido para ela.
Falou, mas o senhor não tá vendo como eu tô gordinha, seu pescador? Não faz isso comigo, não. Se o senhor fazer isso, como é que eu vou deixar meus filhotinhos no rio? Eu tô grávida. Olha, o meu avô nesse momento, assim, ele falou assim, nossa, como que eu posso dar uma sina tão triste para essa peixe? Soltou o peixe. O meu avô ficou muito feliz de fazer a coisa certa. E na hora que ele foi pegar a segunda vara, mais um peixe. Terceira vara, mais um peixe. Todo mesma conversa. Quando ele foi pegar a última vara, ele pegou o maior peixe que ele tinha pegado. Um dourado, enorme, bonito, grande, forte. Quando tirou o peixe, esse peixe aqui, ó, bonito, grandão, quando o peixe saiu do anzol, ele falou assim, ô, seu pescador, olha, foi até Deus que colocou o senhor no meu caminho, porque eu sei que o senhor é um homem generoso. O meu avô ali, ó, preocupado que tá fazendo ele de bobo. Olha, eu já sortei a sua prima, já sortei sua tia, sua sogra, já sortei todo que raio de peixe. E o seu eu vou fazer na folha de bananeira com farinha que a minha mulher adora. Falou, ô, seu pescador, não faz isso comigo não. Se o senhor fazer isso, como que eu vou fazer? Falar, peraí, vai me dizer que você também tá grávida. Aí é a hora da verdade, da justiça. Seja honesto, seja ético, não minta. Fale a verdade. Esse peixe, o dourado, falou pro pescador assim, pro meu avô, falou assim, olha, seu pescador, eu não vou mentir pro senhor, não. Grávida eu não estou, mas eu sou a enfermeira que vou fazer o parto das outros peixes. Mogi Guaçu, eu não morava na zona urbana, então meus pais e outros familiares, eles quando vinham para a cidade, eles chamavam assim, eles usavam o termo vou pro Guaçu. E muitas vezes eu vinha com meu pai e minha mãe para a região central. Então justamente nesse local aqui, era uma fábrica, né? Uma cerâmica. Então essa área ela não existia para a população. Aqui era tudo fechado. Então eu lembro muito de contornar toda essa região a pé. E tinha um muro, né? Um muro grande. E depois eu lembro que tinha a ponte, né? E eu tinha um pavor, né? Criança que imaginava que uma mão enorme sairia do rio, né? Bem naquele esquema dos heróis aí que a gente vê no streaming, viria me catar e levar para o fundo do rio. Então eu só passava neste momento acompanhado do meu pai ou da minha mãe. Eu nunca passava sozinho. Demorou muito tempo que eu tive coragem de atravessar. Desde pequena, né, eu sempre tive muito medo de água. Eu tenho até hoje. Mas hoje eu olho para aquela imensidão ali do rio ali com uma outra perspectiva por conta da minha região. Eu tenho memórias boas do rio, né? Porque desde pequeno meu tio pescava, né? Meu tio Dito, irmão da minha mãe. Então ele sempre estava pescando em beira de córrego, de rio, lagoa, assim, aqui da cidade de Mogi Guaçu. E quando ele ia no rio, ele sempre me levava, né? Na garupa da bicicleta. Eu bem pequenininho. Então eu tenho lembranças boas. E meu pai, meus tios, né? Sempre contou bastante coisa pra mim, né? Bastante folclore. E o que eles contavam, né? Que antigamente, quando dava enchente, aqui na cidade de Mogi Guaçu, ali perto da matriz, encher de água o centro da cidade. E dentro da igreja, segundo eles, na época, não entrava água dentro da igreja.
O que acontecia? Eles falavam para mim que tinha uma serpente, né, de um tamanho assim colossal, embaixo da terra, e a cabeça dessa serpente, ela ficava bem embaixo da igreja. Então, quando começava a chuva forte ali, começava a aumentar o acúmulo de água, ela puxava a água aonde que não entrava água dentro da igreja. A água veio muito rápido, subindo pelo esgoto, saindo pelos bueiros. E eu lembro do meu pai pegando no colo e saindo de casa já com a água acima do joelho dele. Começou a ter notícias de que uma outra barragem tinha se rompido, uma outra barreira tinha se rompido, tinha chovido muito. E a gente pensou, meus pais, né, nós vamos morrer aqui, né? Porque estava enchendo a água, enchendo cada vez mais o rio, né? E aí, um dos vizinhos ali, que tinha uma transportadora, tinha uma carijó, né? Ele pegou um caminhão, foi uma coisa muito ousada também. Pegou um caminhão, todo mundo subiu em cima desse caminhão, na carroceria, e esse caminhão tentou atravessar a água, atravessou, conseguiu atravessar, pela rua 15 de novembro. A gente conseguiu sair, o caminhão, e foi todo mundo rezando, muita comoção, porque medo do caminhão morrer, né, o motor morrer ali no meio, tinha correnteza, e a gente conseguiu subir aqui 15 de novembro. E aí, quando a gente chegou ali já não tinha mais água, a gente já estava numa parte mais alta da cidade. Mas foi uma enchente que realmente marcou aqui a cidade. E depois disso, a gente teve algumas, mas não dessa intensidade. Eu fiz uma surpresa para ela não sabia. Eu chamei alguns parentes, né? Chamei meu sogro, né? Minha sogra. E como a gente fazia tudo parte do mesmo terreiro na época, a gente tinha que já ir lá, né? Tinha um trabalho de uma gira lá, eu comprei as alianças escondido, tipo, tudo escondido, combinei com todo mundo. Aí na época o pai de santo, né, o Abner iniciou, né, o trabalho ali na beira do rio, né? E foi se tendo a gira, né? Foi se tendo um trabalho de umbanda ali. Aí teve um momento que eu peguei, ajoelhei ali no momento e pedi ele noivado, né? Aí começou a chorar lá, foi uma choradeira. Mas foi muito bonito, né? E foi por conta de Oxum, né? Porque Oxum, ela é o amor universal, né? Ela faz com que a gente se ame primeiro, mas ame o todo também, né? Então, ela é essa mãe, assim, que ama todo mundo. Ela é a grande mãe, né? Que Oxum tem essa ligação bonita com o rio, dentro da cultura iorubá. A maioria das orixás femininas, elas têm ligação com o rio. E dentro da cosmogonia, né, iorubá, da criação do mundo, o primeiro elemento que existiu foi a água. E dentro da cabaça da existência, que chama Ibadu, ela tinha água e terra. E foi dessa cabaça que foi criado o Aie, né, que é o mundo que a gente vive hoje. E eu trago isso para minha vivência aqui, que do nosso rio foi criando a cidade. A cidade nasceu em volta do rio. E eu vejo muito Oxum nisso, porque Oxum é isso. Então, tipo, é o que eu falo, toda vez que eu passo ali no rio, eu vejo Oxum, né? E se eu posso ir, eu choro. E é uma característica de uma mulher de Oxum, que eu sou abençoada com essa graça de ser uma mulher de Oxum, de eu sempre estar onde tem água, eu pegar um pouquinho e fazer meu rezo e pedir para Oxum. Existia uma cidade chamada Lerna, né, que estava numa seca tremenda,
e o deus da água lá era o Netuno, né? Poseidon. Então o pessoal fez umas oferendas lá e pediu, suplicou, por favor, tire essa seca daqui, né? Ajude-nos, né, para termos água. Poseidon falou assim, olha, vocês vão em tal lugar e façam 2 escavações, e explicou como deveriam ser feitas essas escavações. A população foi lá, seguiu as orientações e começou a sair a água limpa. É uma água que todo mundo estava podendo beber, então isso foi resolvido o problema da seca daquela população. E segundo a mitologia, passou um tempo, veio um monstro, a Hidra, e se apossou desse lago. E aí, a partir dessa posse dessa Hidra, ninguém mais podia ter água limpa e também quem estava se aproximando do lago era morto por ela. Então, aquela fonte de água abundante, vamos dizer assim, divina, tinha sido maculada, né? Houve essa, na minha opinião, a repetição, né, da mitologia aqui no Rio Mogi Guaçu. Veio a Hidra de Leme. Quando a Paper chegou aqui, né, foi uma revolução na cidade, porque a cidade não tinha trabalho, né, tinha uma economia eminentemente agrícola, né, e a empresa veio, era uma multinacional americana, e revolucionou a cidade. E é óbvio, a cidade foi escolhida por conta do rio. A cidade acolheu essas empresas e não se preocupou com a questão do rio. Mesmo porque, culturalmente, nós sempre temos uma ideia de que as pessoas estrangeiras têm mais competência do que a gente, né? Até a gente ter o impacto que foi acordar numa manhã de, se me falha a memória, de 76, e ver o rio coberto de peixes mortos, né? Foi uma tragédia para a cidade, assim, todo mundo ficou muito revoltado, sensibilizado, né? A gente até se surpreende, né, do rio tentar sempre sobreviver. Você ainda ter peixes nesse rio, apesar de tudo, né? Porque hoje nós temos, além da indústria, nós temos outros vilões na cidade, né? O Ministério Público Federal denunciou a usina Santa Rita, em Santa Rita do Passa Quatro, e o sócio da empresa pelo derramamento de resíduos industriais no Rio Mogi Guaçu em outubro de 2013. Se a gente quiser preservar o rio, né, a sua integridade, a gente tem que pensar no zoneamento. O que seria o zoneamento? É você estipular, dentro da área urbana e rural, quais são as áreas que devem ser preservadas, quais são as áreas que podem ser utilizadas para agricultura. Se você estipula, por exemplo, uma área onde é importante um crescimento industrial, é claro que você leva infraestrutura para fazer uma coleta de efluentes, de tratamento coletivo. E eu digo que não é só na cidade, na área rural também. Porque na área rural é onde nós temos pequenos ainda fragmentos de áreas preservadas, fragmentos de Mata Atlântica, fragmentos de cerrado com Mata Atlântica, fragmentos de cerrado, e é onde nós temos nascentes. Por que o zoneamento não ocorre? Porque nós temos uma pressão muito grande, forte do setor imobiliário. O setor imobiliário, o que ele quer fazer? Ele quer crescer em áreas específicas do município, porque lá eles vão valorizar a terra independente da água, né, que tem naquele local. Então é um detalhe muito importante a pressão exercida pelo setor imobiliário para que a cidade cresça, independente de onde que você encontra, por exemplo, nascentes.
A questão do saneamento no Brasil é uma questão muito problemática ainda, né? Eu faço monitoramento no Rio por conta do nosso lançamento, né, da estação que eu trabalho. A gente faz o lançamento do esgoto tratado no Rio Mogi Guaçu. E nós temos que fazer um monitoramento do rio. As pessoas não se preocupam muito porque, dei a descarga no banheiro, tomei banho, né, liguei aqui a pia, vai pro ralo e ninguém pensa muito bem para onde vai essa água. Essa água está suja, essa água está contaminada. Eu tenho o esgoto, é um esgoto de hospitais, né? Um esgoto de bares. Quantas pessoas estão ali? O que vai para o esgoto? Joga absorvente, é lixo. Joga fralda, é lixo. Joga bituca de cigarro, joga chiclete, joga um monte de coisa que é lixo. Não é para estar no esgoto. Isso não é para existir no esgoto. E tem, e muito. Essa água precisa ser tratada, né, para não lançar diretamente no rio. O que a gente encontra também aqui que interfere na qualidade e na quantidade de água de um rio, como por exemplo o rio Mogi Guaçu, você retirar, você danificar, você destruir as áreas de preservação permanente, né, que são as matas ciliares, né? As matas ciliares, elas são corredores ecológicos que ficam na margem dos rios, extremamente importante para o rio, para evitar o seu assoreamento. E o outro ponto que eu acho que é muito mais grave também é a questão de impermeabilização de solo. Antigamente, você tinha uma água percolando no solo, ela abastecia os lençóis e ela corria e chegava nos rios. Hoje você tem tudo impermeabilizado. Um quintal impermeabilizado, tem concreto para todo lado, você não tem uma área de escoamento. As ruas, asfalto, também você tem as galerias, você vê, dá uma chuva, às vezes um pouco mais forte, está enchendo as ruas, aí está alagando tudo, porque é muito rápido. Então já chega no rio, não dá tempo de absorver no solo, de abastecer lençóis. Ela já vai direto para o rio. Então quando a gente olha a longo prazo, você não tem um reservatório no solo de água. Por isso que há muita oscilação nessa questão de período de estiagem, período de chuva. O úmido do rio ele acaba reduzindo tanto. Primeiro se tentou abrir essa termoelétrica em Paulínia, e aí a população de lá rechaçou. Isso foi em 92. E aí a CESP, então, na época era a CESP, que era a autarquia responsável pelo fornecimento de energia na região, a CESP voltou a bateria dela para Mogi Guaçu. E nós logo ficamos desconfiados, porque, veja, a proposta era queimar resvaque, que é uma coisa que já é altamente poluidora e que é produzido, é uma sobra da produção do refino de petróleo lá de Paulínia. E logo descobrimos que se viesse para cá, iria ser utilizado o nosso rio. A água que voltaria para o rio seria uma água em temperatura superior em 1 a 2 graus, o que provavelmente abalaria todo o ecossistema nosso da cidade, e que o risco também de chuvas ácidas em toda a região. Então foi muito interessante, porque nós vínhamos de uma ditadura militar, onde todas as pessoas, por medo, tinham que ficar em silêncio. Em 88, a gente teve a Constituição nova. Então, ela abriu muita possibilidade de discussão, de participação popular,
E a população, ela veio num momento que a população queria participar. E outra, tinham garantias de audiência pública para o projeto ser implementado. Tinha que ter um estudo de impacto ambiental. E isso tudo foi utilizado de uma forma de mobilizar a cidade. E aí o que a gente fez? A gente utilizou um instrumento que é a nossa lei orgânica. A nossa lei orgânica foi construída em cima da Constituição Nova. E a nossa lei orgânica previa a possibilidade de participação popular através de apresentação de um projeto de lei popular, de iniciativa popular. Se 5% da população assinasse um projeto de lei de iniciativa popular, a Câmara teria que aceitar esse projeto e votar. Então, a gente resolveu fazer um projeto de lei de iniciativa popular proibindo a instalação da internet na cidade. Então, foi um embate e nós demos um fim nessa discussão. E agora, vejam que coisa mais grave. No final do ano passado, nós estamos com conhecimento que estão querendo implementar de novo uma internet aqui na cidade para queimar resíduo sólido, para queimar madeira, a princípio, mas nós teremos que o objetivo ser para queimar lixo. Então, é uma tristeza sem fim de ver, primeiro, que a gente sempre teve fé que o nosso rio fosse recuperado, que se tratasse todo o esgoto dos municípios, da bacia, que se tivesse algum controle sobre a utilização de agrotóxico, que o rio voltasse a ser utilizado para o lazer da população também, né, para a pesca, para o lazer. E aí, de repente, a gente se depara na contramão de todas essas iniciativas, mais uma vez, uma coisa absurda, na contramão de tudo que está acontecendo no mundo, num país que tem sol, que tem vento, ao invés de se pensar em forma de energia limpa, né?
Por que eu falei do princípio da participação comunitária? Tá? Porque daí isso passa também por uma responsabilização do próprio cidadão, né? Porque o próprio cidadão, ele tem instrumentos, ele tem mecanismos de fiscalizar, né? Então, às vezes, o Estado, a gente está vendo sempre essa situação que o Estado está sobrecarregado, abarrotado e tal, insuficiente o tempo todo, né? Então, a participação comunitária, ela vem talvez como uma quarta via, quinta via nesse contexto, nesse cenário, tá? De modo que eu sou observador do meio ambiente que eu habito, né? Seja o natural, seja o modificado. Então, eu posso também fiscalizar. Eu devo, por que não devo fazer isso? Criei um coletivo, né? Porque, como eu já falei, eu sou uma pessoa preta, né? Moro no interior de São Paulo. Ao longo do processo da minha vida também sofri problemas com questões de preconceito, discriminação racial. Então isso veio muito forte nos últimos tempos e decidi então fazer um grupo em que eu chamasse outras pessoas pretas da região. E uma das coisas que me orientou a escolher as cidades foi pensar na bacia hidrográfica. Às vezes, pela questão social, justamente, né, as pessoas pretas é o que tem, em geral, um nível de educação muito baixo, então é muito mais difícil a compreensão desses conceitos, né? Então, a partir do momento que eu sou a pessoa que conheço um pouco melhor essas questões do meio ambiente, a questão das águas, então eu posso levar para essas pessoas pretas que moram na bacia hidrográfica do Mogi Guaçu também esses conhecimentos, para que elas despertem, né? Falar, poxa, eu preciso saber melhor sobre o rio Mogi Guaçu, porque os meus netos não vão ter, talvez, água. Então, é que o pessoal fala muito que talvez seja a questão do racismo ambiental, né? Quando há uma perda da qualidade da água no rio Mogi Guaçu, qual é a população que vai ser mais afetada? É a população pobre. E dentro dessa população pobre é a população preta, entendeu? Então, eu estou fazendo esse trabalho. E no final de 2014, então eu estava saindo da universidade, né? Que eu tinha acabado de cursar geografia. Aí encontrei pessoas, né? Que também estavam com esse olhar aqui em Mogi Guaçu, para o rio Mogi Guaçu e para as questões ambientais e sociais da cidade. E esse grupo foi se consolidando, né? Fazendo reuniões e criando o coletivo Guacema, né? E aí na época também a gente tinha uma política pública a nível nacional do Ministério do Meio Ambiente, né? Que incentivava a formação de coletivos jovens ambientais pelo Brasil. E aí a gente conseguiu uma chancela com o Ministério do Meio Ambiente, né? E aí a gente tinha um manual lá de formação de coletivos jovens ambientais. E aí a gente começou a estudar aquele documento, né? E também trazer as necessidades do nosso território para construir, né? Então, nessas reuniões, nessas conversas, o grupo foi criando uma identidade, né? E aí a gente chegou, né, no nome Guacema. Então, Guaçu, grande, né? E o Sema vem de Piracema. Então, ficou uma grande agitação, né? Então, um coletivo jovem ambiental com esse nome Guacema, essa grande agitação. Tem uma paixão na minha vida que é contar história. E quando você conta a história para um adulto, ele dá risada, ele se emociona, ele faz tal. Mas quando você conta para uma criança, ela eterniza. Ela pode até esquecer, mas depois, sabe, num piscar, num relapso, num pensamento, alguma coisa, ela ouviu, ela entendeu, ela, sabe, ela apropriou daquele conhecimento, daquela história com ela. Quando você quer salvar o mundo, às vezes a gente pensa de fazer uma transformação grande, enorme. Mas no fundo, a gente tem que salvar o ser humano primeiro.
de conscientizar o ser humano. O direito ambiental é um direito da coletividade, né? É por isso que ele está enquadrado dentro desse conjunto, né, de direitos que a gente classifica como sendo direitos difusos e coletivos, né? O direito ambiental ele ainda objetifica o meio ambiente, a natureza, né? Mas existem algumas constituições, algumas americanas, eu acho que a Constituição do Equador é uma delas, que cuida do direito ambiental, olhando para aquilo que chama-se de constitucionalismo ecológico. Tá? O que seria isso? O constitucionalismo ecológico, ele preconiza a própria natureza como sendo o sujeito de direito. Então, eu não vou preservar o meio ambiente para eu explorá-lo em prol da vida humana. Eu vou preservar o meio ambiente, a natureza, porque ele é o sujeito de direitos. E isso muda tudo. Quando eu dou o protagonismo para a natureza como sujeito de direitos, né, eu estou protegendo muito mais. O rio Mogi Guaçu, para mim, lá faz parte da minha vida. Lá faz parte de algo que está intrínseco dentro de mim. Para mim, representa aquela questão familiar, emotiva, das minhas lembranças boas, né? Como se fosse um aconchego, assim, paterno. Para mim, o rio Mogi Guaçu é Oxum. É uma mãe pra mim. Ele é um ecossistema vivo, né, que carrega os seres animais, que carrega as vegetações. A palavra que mais me remete quando eu penso no Rio Mogi Guaçu é abundância. Daí eu represento o rio sempre como fonte de energia, como um catalisador. Bom, eu sempre falo que quando eu morrer eu não quero ser enterrado. Cremada, minhas cinzas jogadas no Rio Mogi Guaçu. Eu me recordo um dia que eu estava no sítio do meu pai, que ele plantava, e eu já estava maior lá. E aí eu atravessei o rio nadando. Nossa, meu pai quase morreu do coração. Se eu estou aqui é por causa dele, né? Se nós estamos aqui é por causa dele. Afinal de contas, os nossos antepassados, em algum momento lá atrás, eles se fixaram nessa região, foi por causa de um corpo d'água. O Rio Mogi Guaçu eu acho que é um grande presente que a gente recebeu aí das forças divinas, né? Nós talvez não estamos sendo capazes de cuidar desse grande dom, né? Sem ele, não teria vida e vice-versa. Grande cobra, em Tupi quer dizer o grande cobra, o rio das cobras, cobra grande cobra, grande cobra.